Boa noite, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso seminário bíblico. Hoje falando sobre o Novo Testamento. A gente vai fazer um panorama sobre a segunda parte da Bíblia Sagrada, a parte que fala sobre a vida de Jesus e o surgimento e desenvolvimento da Igreja de Cristo. Então, se você quiser saber tudo sobre essa segunda parte da Bíblia Sagrada, a divisão dos livros, datação, autoria, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que ele vai ser edificante na sua vida. Amém? Então vamos, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de clicar no like para ajudar o YouTube a divulgar mais o nosso vídeo para mais pessoas. Amém? Então vamos para a nossa introdução ao Novo Testamento, né? E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele é a segunda parte da Bíblia cristã e ela tem 27 livros reconhecidos pela Igreja como Escritura. Aqui a gente deve dizer que não existe diferença entre a Bíblia da Igreja Católica e da Igreja Protestante, né? O Novo Testamento, tanto para a Igreja Católica quanto para a Igreja Protestante, tem os mesmos livros e os mesmos capítulos. Não tem diferença nessa questão. O que às vezes você vai ter é diferença na tradução de determinado versículo, tempo verbal, vão ser questões desta forma, inerentes a esta questão. Porém, os livros serão os mesmos e a quantidade de capítulos será a mesma. O Novo Testamento ele vai apresentar Jesus Cristo como o centro da revelação divina, a partir da sua vida, morte, ressurreição e senhorio. Então, o Novo Testamento ele gira sobre a figura de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, né, filho de Maria e filho do Espírito Santo de Deus. Ele vai relatar o nascimento da igreja, a expansão do evangelho e a formação das primeiras igrejas e das primeiras comunidades cristãs. Tá? Então, o Novo Testamento ele vai partir da história de Jesus e a partir da sua morte e ressurreição, esta mensagem será espalhada pelos seus discípulos para todo o mundo. Então, a gente vai ver esse relato sobre esta jornada. E a gente vai ver esse relato no livro de Atos. E também a gente vai ter alguns escritos, algumas cartas, tanto cartas paulinas quanto cartas gerais escritas por outras pessoas, que vão trazer orientações para a igreja cristã. Então, são os textos do Novo Testamento, eles já são da igreja para a igreja de Cristo. Tá? Enquanto que os livros do Antigo Testamento, eles eram para o povo judeu, a revelação de Deus para o povo judeu. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a igreja cristã, obviamente também abarcando os judeus, já que a igreja cristã é formada por todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor pessoal. E na leitura evangélica, ela vai mostrar o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e a inauguração da nova aliança. Então, a gente vai ver muito em Mateus um diálogo do evangelista com textos do Antigo Testamento que vão falar de um Messias, um líder esperado pelo povo para lhe trazer salvação, e o tempo todo ele vai fazer a associação daqueles textos do Antigo Testamento com a figura de Jesus Cristo. Então ele vai fazer constantemente esta marcação, essa associação de que, olha, aquela pessoa que estava relatada ali naquele texto que a gente está esperando é Jesus Cristo, ele já veio para nos salvar. O contexto, né, o mundo do Novo Testamento, como ele foi escrito num intervalo de tempo muito curto, o período histórico no qual ele foi escrito é muito marcado. Diferente do Antigo Testamento, que foi escrito ao longo de um milênio, né? Então ele surge lá na época patriarcal, é escrito na época em que o povo estava no Egito, aí o povo sai do Egito, tem o período dos juízes, aí depois tem o período dos reinados, tem o exílio, tem o pós-exílio. O Novo Testamento ele é escrito num intervalo de cerca de 70 anos, entre o ano 30 e o ano 90, o ano 100, dependendo ali
dependendo do grau de compreensão da datação de determinado livro por determinadas pessoas. Tem gente que, por exemplo, vai colocar a autoria do Apocalipse lá para o ano 100 depois de Cristo. E tem gente que vai puxar alguns relatos do Antigo Testamento para, obviamente, a época de Jesus, em que os evangelistas estão registrando aquilo e depois eles iriam espalhar esse conteúdo para as pessoas. A verdade é que a gente vai ver isso depois, que os evangelhos, ao contrário do que a gente imagina, não são os primeiros livros que são redigidos, né? Mas os relatos eles surgem nessa época. Então, assim, efetivamente, né, segundo a academia, a gente vai ter livros do Antigo Testamento sendo escritos a partir de 48 depois de Cristo até o ano, os mais arrojados até o ano 120 depois de Cristo. Mas geralmente fica entre 48 e 90, geralmente botam o Apocalipse lá para o ano 90. Então é um período muito curto. A gente consegue delimitar certamente, assim, com certeza, em que momento da história o Novo Testamento foi escrito. E ele foi escrito na época do Império Romano, né, no domínio do Império Romano sobre a região da Palestina. Né? Se a gente for ver a história do povo de Israel, depois do domínio persa, o povo de Israel passa a ser dominado pelo Império Grego, quando Alexandre o Grande derrota o Império Persa e passa a governar toda a região. O Império Grego era um negócio gigantesco, o Império Helênico. E aí a Grécia ela começa a governar sobre a Palestina, sobre a região da Judéia, e os gregos, ao contrário dos persas, os persas eles determinavam que, olha, ninguém mexe no culto daquela região, mas a gente só quer os tributos. Os gregos não acreditavam nisso, os gregos eles queriam aculturar, helenizar os povos que cultivavam e que dominavam. Então eles tentaram helenizar o povo judeu. Aí é que surge a tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, que é a Septuaginta, que os judeus eles não aceitam, na sua esmagadora maioria, nos dias de hoje. E também, por conta da rebeldia do povo, um camarada chamado Antíoco Epifânio IV resolve dessecrar o templo em Jerusalém, sacrificando um porco no altar no templo de Jerusalém. E isso acaba gerando uma grande revolta, que é a revolta dos Macabeus. Esse relato ele aparece na Bíblia Católica, nos livros de 1ª e 2ª Macabeus. Você também consegue encontrar esses livros facilmente na internet. Essa revolta consegue a independência do povo judeu do domínio grego, e o povo ali da Judéia, da Palestina, fica independente durante cerca de um século e alguma coisinha. Até que por conta de uma disputa entre pessoas que almejavam o poder do reino de Israel, né, no reino ali dos judeus, um desses camaradas resolve buscar ajuda de Roma, que o Império Romano já estava crescendo. Então ele pediu o apoio dos romanos para que eles mandassem algumas guarnições militares para ajudarem ele a enfrentar o adversário. Ele consegue derrotar o adversário. E aí, quando ele chega e fala assim para os romanos, obrigado, eu consegui o que eu queria, agora eu sou um novo rei aqui, vocês podem voltar de onde vocês vieram, os romanos chegaram e falaram, não, a gente gostou daqui, a gente vai ficar aqui e vai governar essa região. Então é aí que surge o governo romano na região da Palestina. Na verdade, os próprios judeus, nessa disputa dinástica que aconteceu, convidaram os romanos para tomarem conta ali, para ajudar, e aí quando os romanos chegaram, falaram, gostei daqui, vamos ficar com essa terra. Tá, então o Império Romano dominava a região, só que, por conta da influência do Império Grego, que era anterior ao romano, o idioma que era o idioma reinante em boa parte do Império Romano, era o grego. O latim ainda não era um idioma muito disseminado. O idioma franco na região do Império Romano era o grego. E era o grego koiné, que era uma língua comum do mundo mediterrâneo helenístico. Então, só depois de um tempo é que os romanos começaram a falar latim, e aí o latim começou a ser disseminado como idioma franco no Império Romano, mas as pessoas falavam grego, tá? E, inclusive, por conta disso, enquanto os judeus eles tinham o Antigo Testamento na versão hebraica, em algumas regiões
a Septuaginta acabava circulando. Então, algumas pessoas conheciam o Antigo Testamento na versão da Septuaginta. Então, isso é um detalhe importante. O Império Romano, ele oferecia algumas estruturas que facilitaram a disseminação do Evangelho. Por quê? Porque antes do Império Romano, assim, o Império Grego, ele tinha os seus povos e tudo mais, só que, assim, ele dominava militarmente, ele não tinha muito interesse de fazer, ele fazia algumas trocas comerciais e tal, mas os romanos, eles gostavam muito disso, eles gostavam de levar tudo que era de bom e do melhor para Roma. Então, para poder facilitar o comércio, eles criaram estradas, cidades intermediárias e estruturas políticas, e como, por exemplo, segurança de exércitos, para facilitar esse trânsito das pessoas entre as cidades, levando os seus produtos do bom e do melhor para Roma, e também levando o que Roma produzia para outras regiões. Então, esse trânsito de pessoas dentro do Império Romano acabou sendo muito facilitado. Além disso, por conta do domínio militar romano que se espalhava por todo o Império, existiu uma paz forçada, né? Você não tinha muito questões de pessoas sendo assaltadas na estrada, coisa que antes era mais comum, né? Então, essa é a fase que se fala da Pax Romana. Era uma época em que, mesmo sob domínio de Roma, um domínio que era um domínio tirânico, um domínio muitas vezes sanguinolento, mas se você não atiçasse a onça com vara curta, eles não mexiam com você. Então, o trânsito no Império Romano era relativamente tranquilo. Então, isso favoreceu a que as pessoas, quando conheceram o Evangelho, naturalmente se espalhassem pelo mundo todo e assim levassem a palavra de Deus. Tá? Isso é muito interessante, como que essa característica do Império Romano ajudou a disseminação do Evangelho. E entender esse contexto vai nos ajudar a ler melhor os Evangelhos, as cartas, os conflitos religiosos e a missão apostólica. A gente vai perceber, por exemplo, que as cartas, muitas vezes, elas circulavam de igrejas em igrejas, muito por conta desse trânsito que havia. Você vê Jesus com seus discípulos indo de cidade em cidade com muita facilidade, também por conta dessas estruturas que o Império Romano trazia. Tá? Algumas coisas que a gente precisa entender, né? Estruturas da época no judaísmo. O judaísmo ele se estruturava no templo, né? As pessoas iam ao templo para poder seguir a lei, oferecer sacrifícios e tudo mais. Porém, a vida religiosa cotidiana se dava nas sinagogas, que eram representações locais do culto no templo. Então você tinha o templo, onde habitavam os sacerdotes, e você tinha as sinagogas, onde você tinha mestres da lei, copistas e pessoas especializadas na leitura e interpretação da Bíblia do Antigo Testamento para as pessoas. Né? E você tinha, nessa época, uma esperança messiânica muito grande de que Deus haveria de mandar um libertador para libertar o povo do domínio romano. Né? Então, da mesma forma como o povo já havia sido liberto anteriormente, havia um fervor de que Deus haveria de mandar um novo Messias, uma nova pessoa para libertar o povo do cativeiro romano, por assim dizer. Novamente, nessa sociedade que é dominada por Roma, a cultura é helênica, né? Mesmo os deuses romanos, o panteão romano era derivado do panteão grego, apenas mudaram os nomes, e o idioma franco era o grego koiné. Então você tinha essa facilidade, as pessoas elas conseguiam entender com maior facilidade o Novo Testamento e os escritos do Novo Testamento porque estavam num idioma que todos entendiam. Era como se alguém hoje resolvesse trazer um novo escrito em inglês, então isso favoreceria que todas as pessoas entendessem melhor. E você tinha a questão das cidades, né? A cultura urbana que vem do helenismo e que Roma assimila. E você tem o Império Romano, que trouxe as estradas, trouxe a estrutura política unificada no Império e a ordem política que dominou todo o Império Romano e permitiu que as pessoas pudessem transitar livremente pelo território. Tá? Então isso é muito importante, esse contexto, a gente entender também. Existem
cinco divisões básicas do Novo Testamento, tá? Duas dessas divisões é um livro só, mas porque é uma literatura muito específica que a gente não encontra nas outras divisões, tá? A primeira são, obviamente, os evangelhos, né? Que são 4 testemunhos sobre a pessoa, a mensagem, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso você vai ter essencialmente nos 4 evangelhos, de formas diferentes, porém sempre trazendo a mesma característica. Vai falar sobre a pessoa de Jesus, quem ele foi, como ele agia, o que ele falava, o que ele pregava, fala sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Os 4 relatos vão falar sobre isso. Nós vamos ter também os Atos dos Apóstolos, que é a narrativa da igreja primitiva, da ação do Espírito Santo na fundação da igreja e da missão da igreja, que originalmente era para os judeus, para alcançar os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram descendentes dos judeus. Nós temos as cartas, que são textos pastorais e doutrinários enviados a igrejas, líderes e comunidades cristãs, e aí as cartas se dividem entre cartas paulinas e cartas gerais. As cartas paulinas foram as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as cartas gerais escritas por outros indivíduos, geralmente para a igreja como um todo, e temos o Apocalipse, que é uma literatura profética e apocalíptica, que proclama a vitória final de Jesus Cristo sobre o mundo e a história, tá? E nessas divisões, os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um livro de Atos. Uma coisa que é importante saber é que o autor do livro de Atos é o mesmo autor do evangelho de Lucas, tá? Então a gente geralmente recomenda que se leia na sequência Lucas e Atos, porque como na Bíblia a gente tem a ordem de Mateus, Marcos, Lucas e João, a tendência é a pessoa ler Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos. A nossa recomendação é que você inverta João com Lucas, tá? Então você lê Mateus, Marcos, pode até ler Marcos primeiro, que é mais simples, depois lê Marcos, lê Mateus, lê João, que é uma leitura mais devocional, e aí você parte para Lucas e Atos, porque os 2 livros eles se comunicam, são 2 partes, né? Uma parte fala da história de Jesus, a outra parte fala da história da igreja. Nós temos 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e um Apocalipse, tá? Então esses são os livros do Novo Testamento, 27 livros no total. A linha do tempo do Novo Testamento, ela é uma coisa importante para a gente entender quando que cada relato vai surgir, como é que acontecem os acontecimentos, né, narrados no Novo Testamento. Os acontecimentos eles se concentram no século I, falando sobre o ministério de Jesus, a igreja apostólica, ou seja, a igreja que vem dos apóstolos de Jesus Cristo, os discípulos que passam a ser os apóstolos, os mensageiros, né, da mensagem de Jesus, e a missão cristã de levar o evangelho para as pessoas. As cartas de Paulo, interessantemente, são os primeiros escritos cristãos preservados. Tá? Tem muita gente que acha que porque Mateus, Marcos, Lucas e João está no começo do Novo Testamento, que são os textos mais antigos. Porém, a redação dos evangelhos é posterior à redação das cartas paulinas. As cartas paulinas foram escritas antes dos evangelhos. Tá? Os evangelhos registram a memória apostólica de Jesus a partir da fé pascal da igreja. Fé pascal significa a fé que vem do sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo, a sua morte e ressurreição são o fundamento no qual a igreja ela é construída, né? O ato da ressurreição de Jesus que mostra que ele é o Filho de Deus e ele é o Deus encarnado, que dá todo o sentido e autoridade para a sua mensagem. É sobre isso que é fundada a igreja. E a formação do cânon do Novo Testamento é bem gradual, tá? Apesar de ter sido muitos livros escritos em um pequeno espaço de tempo, a verdade é que esses livros eles circularam, eles foram lidos nas igrejas e reconhecidos como autoridade. E aqui é importante a gente comentar que não apenas esses 27 escritos foram circulados entre as igrejas. Houveram muitos outros livros ditos inspirados por Deus
que circularam nas igrejas. E aí, quando os pastores, os anciãos, os líderes de cada comunidade recebiam esses escritos, antes de eles ensinarem esses escritos para a congregação, eles confrontavam aquilo ali com alguns parâmetros de compreensão se o texto era inspirado ou não. Quais eram esses parâmetros? Primeiro, se o livro havia sido escrito por um apóstolo ou um discípulo de um apóstolo. Tá? O livro, para ser considerado inspirado, ele tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo. Paulo é considerado um apóstolo. Por quê? Porque ele viu Jesus Cristo vivo e ressurreto. Tá? Ele é o único apóstolo além daqueles 12 que andaram com Jesus. Tá? Então isso também é muito, muito importante. Então, se o livro fosse escrito por um apóstolo ou um discípulo de um apóstolo, era considerado inspirado. Uma outra característica para saber se o livro era inspirado ou não, e aí era a forma que eles usavam, porque muitos desses escritos diziam que era de apóstolos. Por exemplo, você tinha o Apocalipse de Pedro, você tinha o Evangelho de Paulo, tinha uns textos que voavam, entendeu? O Evangelho de Tomé, tinha uns textos que passavam nas igrejas e as pessoas iam lendo, alguns deles preservados até hoje. Então, qual era a segunda forma de entender se aquele livro era inspirado? Bom, se o livro tivesse uma teologia que fosse congruente com o que já se sabia que havia sido ensinado por Jesus e aquilo que as pessoas entendiam, já conheciam como sendo ensinos apostólicos, então o livro era considerado inspirado. Se ele tivesse uma teologia que confrontava a teologia já existente, ele não era considerado inspirado. Então, por exemplo, muitos desses textos, Evangelho de Tomé, Maria Madalena e coisas do tipo, eram textos que falavam que Jesus não havia vindo em carne. Esse é um ensinamento de um grupo religioso da época chamado de gnóstico. E esse grupo entendia que a matéria era ruim, pecaminosa, e por isso Jesus não poderia ter vindo em matéria, com um corpo como o nosso. Ele tinha que ter vindo como uma aparência. E aí isso invalidava completamente o sacrifício de Jesus na cruz. Então por isso que, por exemplo, o Evangelho de João fala tanto nessa questão de que Jesus ele veio em carne. Ele já era uma resposta a essa situação que já estava começando a ser ensinada nas igrejas. Então, quando você pegava, as pessoas viam esses textos e viam assim, poxa, tá falando aqui que Jesus veio em aparência, mas a gente tem testemunhas de que Jesus veio em carne, que Jesus ressuscitou, então o texto não era considerado inspirado. E aí você está se perguntando assim, mas peraí, como assim testemunhas oculares? Bom, não é difícil a gente ver. Jesus, como a gente pode ver na linha do tempo, viveu entre aproximadamente 4 a.C. e 30 depois de Cristo. Mas pastor, como assim 4 a.C.? Pois é, os estudiosos avaliando os astros para poder tentar ver a questão de datação, a questão da estrela de Belém, tentar comparar com a datação ali da vida de Herodes e tudo mais, o censo que aconteceu, chegaram à conclusão de que o calendário, a datação do calendário foi iniciada errada. E na verdade, o calendário ele deveria ter considerado a marcação 4 anos antes do que a gente considera hoje. A marcação foi feita a partir de determinado ano da vida do imperador César Augusto. Que era na época de Roma, o calendário ele se dava sempre a partir, se não me engano, da fundação de Roma e do ano do imperador que estava reinando. E em alguns casos também o ano da Olimpíada, porque a Olimpíada antiga acontecia de 4 em 4 anos, então o terceiro ano da 109ª Olimpíada. Então os calendários eram meio diferentes assim. Quando eles foram avaliar e fazer essa datação e cruzar com esses calendários antigos, chegaram à conclusão que Jesus, na verdade, nasceu 4 anos antes do que a gente imagina. Então, vocês vão ver muito na academia falando que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Não faz muito sentido para nossa cabeça, mas é esse erro de datação. Jesus viveu entre o ano 4 antes de Cristo, aproximadamente, até o ano 30 depois de Cristo. Aí você bota aí, tira um ano, alguns meses, né? Porque Jesus tradicionalmente viveu 33 anos. A igreja, ela se inicia por volta do ano 30, né? Então, aquela igreja inicial, aquela igreja que está ainda se formando, que as pessoas estão levando a mensagem de Jesus
para todos os lugares até mais ou menos o ano 60. Depois do ano 60, a igreja já começa a criar algumas estruturas, né? Já começa a criar a figura dos pastores locais, alguns supervisores, que depois a gente vai ver na Bíblia que são chamados de bispos, né? Então, você vai começar a ter uma estruturação da igreja, considerando de que eles perceberam que Jesus não ia voltar imediatamente, né? Nesses 30 anos iniciais, a igreja meio que imaginava que Jesus ia voltar logo. Como Jesus não voltou logo, o pessoal percebeu, peraí, então a gente tem que se estruturar aqui para seguir em frente, né? Então a gente precisa cuidar um pouco sobre essa questão, a gente precisa seguir em frente nessa questão aqui para que a gente possa dar condições para que a igreja continue, tá? As primeiras cartas paulinas, elas surgem por volta do ano 48, ano 50. A primeira carta de Paulo não é a carta aos Romanos, tá? Os especialistas geralmente consideram que a primeira carta de Paulo é a primeira Tessalonicenses, tá? Depois 1 Coríntios, depois Romanos e depois 2 Coríntios. Sendo que 2 Coríntios tem uma parte que vem antes de 1 Coríntios, mas não convém falar sobre isso agora. Um dia, quando a gente fizer um curso específico sobre os livros, as cartas de Paulo aos Coríntios, a gente explica isso, tá? Mas o fato é que as cartas paulinas foram escritas entre 50 e 67 anos da sua morte. Então, a gente tem algumas fases, né? Você tem a fase de Paulo que está evangelizando pelas cidades, depois a gente tem a fase de Paulo na primeira prisão, e ali é onde ele escreve, por exemplo, a carta aos Filipenses, e depois nós temos a Paulo já na segunda prisão, que é quando ele escreve as cartas a Timóteo, a Tito, Filemon, aí já é bem perto da sua morte. Os evangelhos, eles são escritos depois das cartas paulinas. Por quê? Depois que a igreja percebeu que Jesus não ia voltar, pelo menos não tão cedo, ele ia voltar num tempo futuro que ninguém sabia, e que a igreja tinha muitas dúvidas sobre a vida de Jesus e queria ter um relato da vida de Jesus, começam as produções dos evangelhos. Então, eles aproveitam os relatos das pessoas que viveram com Jesus ou as próprias experiências pessoais. Por exemplo, Mateus, ele foi um discípulo de Jesus. João foi um discípulo de Jesus. Então, os dois escreveram com base nas suas experiências pessoais. Já Marcos e Lucas, eles foram discípulos de apóstolos, né? Então, por conta de terem sido discípulos de apóstolos, eles vão pegar informações com várias testemunhas. No caso de Lucas, ele escreve isso. Ele escreve lá no Evangelho de Lucas que, com base nos testemunhos de várias pessoas, ele condensou o seu evangelho, tá? Então, isso é muito importante da gente entender. E aí você pensa assim, poxa, mas esses testemunhos não estavam muito longe do fato que aconteceu? Bom, se a gente considerar que o Evangelho de Lucas geralmente é colocado, a sua redação por volta do ano 60 a 70, dependendo do especialista, e a gente lembrar que Jesus morreu no ano 30, morreu e ressuscitou, e viveu durante 3 anos, a gente está falando de coisas que aconteceram há cerca de 40 anos, 40 e poucos anos. E aí você pensa assim, tá, eu, por exemplo, tenho 48 anos. Eu me lembro de coisas que aconteceram na minha vida há mais de 30 anos, que foram eventos muito marcantes na minha vida. E aí a questão é, tem evento mais marcante do que o evento Cristo, do que o evento da vinda do Messias? Não existe. Então os próprios especialistas, neurocientistas vão falar que, muito provavelmente, Jesus foi tão marcante na vida das pessoas, tão marcante, tão impactante, que a sua memória foi muito preservada com base no que as pessoas falavam e disseminavam e relatavam. Então, essas testemunhas oculares que Lucas e Marcos conversaram para poder elaborar o evangelho, tinham relatos muito fidedignos. Tá? Então, essa questão da diferença do tempo, ela não. Hoje em dia, ela não tem alguns ateus que gostam de falar sobre isso, mas não se sustenta, né? Quando você vai falar a base à luz da neurociência, os neurocientistas hoje já entendem que um relato, um evento tão impactante quanto a vinda do Messias, com certeza galvanizou na mente das pessoas os seus ensinamentos. Tá? As cartas mais
para frente, né, na datação, seriam justamente as cartas de João e o Evangelho de João, provavelmente redigidos entre o ano 90 e 95, e o Apocalipse de João, redigido entre o ano 90 e o ano 100. E aí você pode pensar assim, poxa, mas João foi discípulo de Jesus. Como é que ele viveu tanto tempo? Ué, é só você fazer a diferença. Digamos que João tivesse 20 anos quando Jesus faleceu. Tá? Provavelmente ele era bem jovem. Então, se ele tinha aí uns 20 anos, tudo mais, ele nasceu ali, quer dizer, quando Jesus morreu com 30 anos, ele deveria ter uns 20. Então, lá em Apocalipse, no ano 100, ele teria quantos anos? Teria por volta de 80 a 90 anos. Né? Então, você pensa assim, mas parece muita coisa. Não necessariamente. Né? É possível, sim, que uma pessoa vivesse durante muito tempo. Tá? Os evangelhos, então, como a gente comentou, são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Elas não são biografias conforme a gente entende. Né? Eles são testemunhos teológicos sobre Jesus. Muito mais sobre falar sobre fatos detalhados da vida de Jesus, eles se importam em falar sobre Jesus como Filho de Deus, sobre Jesus como Messias. Então, todos os atos e fatos que vão ser relatados ali sobre Jesus vão ter um cunho teológico. Não tem nada que Jesus faça nesses relatos que não tenha um fundo teológico e um ensinamento de Jesus para nós. Os 3 primeiros evangelhos, eles são chamados de sinóticos. Por quê? Porque eles compartilham muitos episódios em uma estrutura semelhante. Existem livros chamados de sinopses dos evangelhos que fazem paralelos dos evangelhos em colunas. E aí eles vão colocar os relatos, e a gente vai perceber que existe, em muitos casos, textos que são exatamente iguais na sua redação, por exemplo, entre Marcos e Mateus, ou Marcos e Lucas, ou às vezes entre Mateus, Marcos e Lucas. Tá? É importante notar que tanto os textos de Mateus quanto os textos de Lucas, eles vão ter coisas, vão ter elementos que não estão no texto de Marcos. E aí os estudiosos vão entender que eles beberam também de uma outra fonte textual que se perdeu, que se chama de fonte Q, fonte Kelly, que são os escritos. Tá? E aí essa fonte Q, ela teria, juntamente com o Evangelho de Marcos, ajudado, né, a produção do Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, porque em Mateus e Lucas você vai ter relatos muito congruentes que em Marcos não vai ter. Tá? Então a gente vai perceber isso. E eles têm alguma coisa de inovação em cada um deles, então eles não são exatamente iguais, né? Já o Evangelho de João, ele já é bem diferente, ele tem uma linguagem própria, ele vai destacar sinais, discursos e a identidade divina de Cristo. Tá? O Evangelho de João ele tem aproximadamente 7% de paralelismo com os evangelhos sinóticos. Tá? Então ele é bem diferentão. Por isso que a gente entende, a gente vê, consegue enxergar que ele é um relato mais tardio. Né? Ele já é feito mais para frente no tempo. Juntos, esses 4 evangelhos vão anunciar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e o Salvador. Né? Mateus ele vai falar sobre o Messias prometido no Antigo Testamento, Marcos vai falar sobre o servo de Deus em ação, Lucas vai falar sobre o Salvador dos povos, então ele vai falar sobre Jesus indo para falar com judeus e com gentios, e João vai falar sobre Jesus como verbo encarnado. Ele é o texto que vai mostrar claramente que Jesus é o Deus encarnado vindo na forma de pessoa, tá? Já o texto de Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, como a gente comentou, e descreve a expansão da igreja depois da ascensão de Cristo. Então, Jesus Cristo, ele vai aos céus, ele ressuscitou, ele vai aos céus, e aí vemos a descida do Espírito Santo sobre a sua igreja no evento do Pentecostes, e a partir daí o Espírito Santo de Deus vai atuando, capacitando testemunhas, formando comunidades e abrindo portas missionárias. A gente vê que no começo do texto de Atos, Pedro vai se destacar, mas depois Paulo vai ser figura central na missão
entre os gentios. E em alguns casos nós vemos paralelos de alguns milagres que Pedro e Paulo realizam, demonstrando que o mesmo Espírito que estava sobre Pedro também estaria sobre Paulo. A estrutura do livro de Atos acompanha o movimento de Atos 1:8, né, na declaração sobre Jesus falando para onde que os discípulos deveriam ir. A gente vê o livro de Atos começando em Jerusalém, depois o evangelho se expandindo pela Judéia, depois por Samaria e por fim aos confins da terra, né? Então, se expandindo até lugares bem longínquos como Roma, por exemplo. Já as cartas paulinas, elas vão falar de diversas coisas, né? Elas são cartas que falam de doutrina, vida cristã, problemas pastorais e organização das igrejas. Os romanos eles vão aprofundar temas como pecado, graça, fé e justificação. Já Coríntios vai responder a crises comunitárias, problemas bem corriqueiros que estavam acontecendo na igreja, problemas bem concretos, bem demarcados que estavam acontecendo na igreja, e Paulo vai atacar aquilo ali. Já Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são textos frequentemente associados ao período da prisão de Paulo, e as cartas pastorais vão orientar liderança, ensino saudável, piedade, cuidado na comunidade. Tá? Os textos das cartas paulinas, né, são direcionados a igrejas, por exemplo, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Tessalonicenses. São 2 cartas aos Tessalonicenses, 2 aos Coríntios, né? Então, esses textos são direcionados para igrejas. Depois a gente vai ter os textos pastorais, que são enviados para Timóteo e Tito, 2 líderes de igrejas locais. Timóteo são 2 cartas, Tito apenas uma. E depois Filemon, que é uma carta mais pessoal, é uma carta curtinha, onde o apóstolo Paulo vai interceder por uma pessoa, né, o escravo Onésimo, né, vai interceder por ele, pedindo para que Filemon o recebesse, falando que Onésimo havia se convertido e tudo mais, pedindo para que Filemon o recebesse. Né, Onésimo ele era um escravo que havia fugido do seu senhor, Filemon era o seu senhor, e aí o apóstolo Paulo intercede por ele. Já as cartas gerais, né, são cartas que são direcionadas não para uma pessoa, mas sim para várias igrejas, né? São cartas circulares, são cartas que foram direcionadas para todas as igrejas ou várias igrejas da mesma região, e ela tem objetivos específicos, né? Nós temos as cartas aos Hebreus, Tiago, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João e a carta de Judas, né? É uma carta de Tiago, 2 cartas do apóstolo Pedro, 3 cartas do apóstolo João e uma carta de Judas, né? Cartas ou epístolas, né? E elas vão ampliar o ensino apostólico para comunidades em diferentes situações. A carta aos Hebreus é a única que a gente não tem ideia da sua autoria. Tradicionalmente, ela é associada ao apóstolo Paulo ou algum dos seus discípulos, mas ela não se tem certeza da sua autoria. Porém, ela foi considerada inspirada por Deus pelo seu conteúdo. Tá? Ela vai apresentar Cristo como superior e suficiente, como nosso Salvador, como sumo sacerdote, mediador e cumprimento das sombras do Antigo Testamento. Então, Hebreus vai ser o texto que vai mostrar que entre Deus e o homem há apenas um mediador e apenas uma necessidade de mediador, que é Jesus Cristo. Tá? Já a carta de Tiago vai enfatizar uma fé prática. Né? Ela é aquela carta que às vezes a gente entra em conflito quando ele fala que a fé sem obras é morta. E aí surge uma grande questão teológica. Mas a salvação é pela fé ou a salvação é pelas obras? Né? E aí quando a gente vai lá em Efésios, né, o apóstolo Paulo fala, olha só, a salvação é pela fé, mediante a graça de Deus, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, a salvação é pela fé, mediante a graça, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. E aí, no versículo seguinte, o apóstolo Paulo fala assim, que a fé é para
as obras. Então, as obras são consequência da fé. E aí a gente vai fazer um paralelo com o próprio Jesus, que falou que pelos frutos você conhece a árvore, né? Não adianta nada você dizer que é cristão e os seus frutos mostrarem o contrário. Né? Então, a fé ela se desdobra na prática. Né? Se você fala que você é cristão, que você segue os ensinamentos de Cristo, mas as suas obras provam o contrário, se os frutos da sua árvore são podres, são frutos carnais, então, meu amigo, a sua fé ela é morta, ela é apenas da boca para fora. Então, Tiago vai enfatizar muito isso. Já o apóstolo Pedro vai falar sobre cristãos perseguidos, a igreja de Cristo já perseguida na época em que essa carta foi redigida, e o apóstolo João vai defender o amor, a verdade e a comunhão, sendo que nas cartas de João, principalmente na primeira, ele novamente vai tratar sobre a questão da carnalidade de Cristo. Tá? E ele também vai falar sobre a questão do fruto do Espírito que se manifesta por meio do amor. E aí ele vai falar que se você não tem amor, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João vai tratar sobre isso. Já Judas, que não é o Judas Iscariotes, ele vai alertar contra falsos mestres e chama a igreja a batalhar pela fé entregue aos santos. Tá? Então, questão que outros discípulos, outros apóstolos também vão falar, essa questão de falsos mestres que traziam ensinamentos torpes para a igreja, e a gente vai ver isso no final do século I com o protognosticismo, século II com o gnosticismo, quando vai se surgir uma tentativa de helenização da fé cristã, fazendo uma associação da fé cristã com a visão platônica de que o corpo é a prisão da alma, e aí o corpo tem que se libertar, a alma tem que se libertar do corpo por meio de movimentos ascéticos e tudo mais, para poder alcançar uma visão diferenciada e tudo mais. Movimentos ascéticos são movimentos que a pessoa fazia para se livrar do pecado, e aí você vê gente indo para as cavernas, não comendo carne, só comendo vegetal, coisa do tipo, vestindo pano de saco, seriam movimentos para se afastar do luxo, do conforto, da vida humana, e aí as pessoas falavam isso porque elas tinham que se desprender dessa vida, desse corpo, e poderem buscar lá um relacionamento direto com Deus, tá? Então esses falsos mestres entraram na igreja, começaram a falar sobre isso, começaram a falar que a Bíblia tinha partes que não deviam ser consideradas e tudo mais. Então Judas ele vai alertar sobre esses falsos mestres, e outros tantos discípulos também vão falar sobre isso. Já o Apocalipse, ele é um texto que ele vai combinar profecia, carta e literatura apocalíptica, com símbolos, visões e forte linguagem litúrgica. Tá? O Apocalipse ele é um livro que não é para ser lido de forma literal, tá? Não é. Tem comunidades religiosas que leem o Apocalipse de forma literal, tá? Em alguns casos. Vai lá e vai delimitar a quantidade de salvos, a quantidade de pessoas que vão estar no céu e tudo mais. O livro não é para ser lido dessa forma. Ele é completamente alegórico, né? Você tem que tentar entender quais são os elementos que estão ali por trás. Ele foi redigido para 7 igrejas da Ásia Menor, em contexto de pressão, idolatria e perseguição. Aí as pessoas elas leem o início do Apocalipse, que vai falar sobre essas 7 igrejas, e se esquece do resto. E acha que o resto ele só serviu para as pessoas do futuro. Não! O Apocalipse ele foi redigido para as pessoas que também viviam naquela época. E essa que é a grande questão. Ele é um livro que ele muitas vezes ele é entendido errado, porque as pessoas só veem o Apocalipse pensando no futuro e não param para perceber quais são os ensinamentos que ele trazia para as pessoas que viviam naquela época, nessa igreja que era perseguida, nessa igreja que era forçada à idolatria. Tá? A mensagem central não é curiosidade sobre datas, mas fidelidade no presente e esperança no triunfo de Cristo. E o livro vai terminar com a nova criação, Deus habitando com o seu povo, enxugando as suas lágrimas de dor e vencendo o mal. Então é essa mensagem de esperança. O Apocalipse, que muita gente trata como um livro assim, preocupante, um livro assim, extremo, ele é um livro de esperança. Ele tem que ser lido como um livro de esperança. Ele tem que ser lido sobre a ótica de uma pessoa que vivia sob a perseguição na época, no primeiro século, perseguição de Roma, que já estava começando a perseguir os cristãos por não estarem adorando o imperador. E aí, nesse contexto,
é que o texto é escrito. A gente precisa, então, até eu comentei sobre essa questão da perseguição do imperador, a gente precisa voltar um passo, porque apesar de existir uma paz romana nessa época, né, por exemplo, na época da redação dos evangelhos e da redação das cartas paulinas, já existia uma questão em que as pessoas eram obrigadas, por lei, no Império Romano, a adorar o imperador. Tá? O imperador era uma figura divina e as pessoas deveriam adorá-lo. Haviam estátuas, bustos do imperador espalhados pelo império e os cidadãos romanos deveriam adorar o imperador, exceto quem fazia parte de uma religião chamada religio licita, uma religião lícita, que eram religiões que eram liberadas do culto ao imperador e ao panteão romano, ou seja, elas não precisavam adorar essas divindades. E uma dessas religiões era o judaísmo. Como os romanos inicialmente entenderam os cristãos como uma seita judaica, uma parte dos judeus, porque eles se reuniam nas sinagogas para falar sobre o Messias que havia vindo, os romanos entenderam que os cristãos eles eram uma religião lícita, por serem uma seita dos judeus. Porém, com o tempo, os próprios judeus começaram a expulsar os cristãos das sinagogas, dizendo que eles estavam afrontando os ensinamentos do Antigo Testamento, que eles eram idólatras, porque entendiam Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado e tudo mais. Quando isso acontece, os romanos começam a obrigar os cristãos a adorar o imperador. E aí, quando isso acontece, muitos cristãos não aceitam, e aí começam perseguições, neste momento ainda regionalizadas. As perseguições institucionalizadas do Império inteiro vão surgir mais para o século II. Tá? A autoria do Novo Testamento não é de uma pessoa só, são de múltiplos autores, de múltiplas épocas e de múltiplas formações. E em alguns casos, a autoria é de uma pessoa, mas a redação é de outra. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele utilizou amanuenses, ele utilizou pessoas que escreveram as cartas que ele ditava. Por quê? Porque ele tinha um problema na vista. Muita gente acha que o espinho na carne que ele relata em uma das suas cartas na verdade, um problema de vista. E ele não conseguia enxergar, porque em uma das cartas ele fala que ele assinou com letras grandes. Então, nesse contexto, conforme a idade dele foi avançando, ele perdeu as condições de enxergar e, por conta disso, ele acabou pedindo para que outras pessoas redigissem as suas cartas. Ele falava e uma outra pessoa redigia. Tá? Em outros casos, as próprias pessoas redigiram os textos. E aí o que acontece é que, para os textos circularem entre as igrejas, o que aconteceu é que quando o texto chegava numa igreja, por exemplo, na igreja que nós temos, estou lá na igreja de Colossos, e alguém trouxe para mim uma cópia da carta aos Efésios. Poxa, mas a gente gostou dessa carta aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esta carta e passar para a próxima igreja, porque a gente quer ver quais são os ensinamentos que ela traz. Então, quando aconteceu esse processo, muitas das vezes as pessoas fizeram leves alterações ou erraram na hora da cópia, mas, assim, é impressionante como dos, 8.500 textos e pergaminhos e versões do Novo Testamento, seja de um livro só, do livro inteiro do Novo Testamento, dos vários livros, a diferença entre eles é menos de 1%, e nenhuma é extremamente significativa. Às vezes é um tempo verbal, às vezes é uma preposição que está colocada em uma inversão. São coisas muito simples e que mudam muito pouco o sentido do texto, mas não muda a essência do texto. Tá? Então isso é importante a gente relatar. A tradição cristã associa os evangelhos a Mateus, Marcos, Lucas e João, com diferentes vínculos apostólicos. Paulo é o autor tradicional da maior parte das cartas. Algumas epístolas têm debates acadêmicos de sua autoria, principalmente Timóteo. Tá? As cartas a Timóteo tem gente que defende que foi um discípulo de Paulo, mas considerando o contexto de que Paulo escrevia com amanuenses, eu não consigo ter esse grande problema assim, com a autoria paulina das suas cartas. Tá? E a autoridade dos livros foi relacionada ao testemunho apostólico, como a gente falou, ao uso nas igrejas e à coerência com a fé recebida. Tudo isso a gente comentou, tá? Então, é isso que é importante.
Ao longo dos séculos I a IV é que aconteceu essa circulação desses livros, a leitura, o reconhecimento e a consolidação. E isso foi acontecendo por meio de diversos teólogos que haviam na igreja, que foram naquela questão de defender a fé cristã, a fé tradicional, eles foram defendendo a canonicidade de alguns livros que outras pessoas descartaram. Principalmente o líder do gnosticismo no século II, que foi um camarada chamado Marcião, que resolveu tirar vários livros que ele entendia que eram descartáveis porque ele era agnóstico e ele, como ele entendia que o corpo era pecaminoso, qualquer texto que falava enfatizando o corpo, ele era descartado. A matéria, qualquer texto que falava sobre materialidade, ele era descartado. E ele descartava tudo que vinha do judaísmo. Então o Antigo Testamento foi descartado, o Evangelho de Mateus foi descartado, a Carta aos Hebreus foi descartada, vários textos do Novo Testamento foram descartados e ele ficou só com 13. E aí, quando ele começa a defender isso nas igrejas, várias pessoas começaram a bater nele e falar, olha só, não, vamos parar com isso aqui. E aí eles começaram a defender a apostolicidade e a inspiração do Antigo Testamento e de vários dos textos que as igrejas já tinham. E aí começam a surgir as listas canônicas, que foram justamente listas que esses teólogos antigos, que foram chamados de pais apostólicos e pais da igreja, eles foram elaborando e dizendo assim, olha só, esse livro aqui, ele é inspirado por causa disso, disso, disso. Esse aqui é inspirado por causa disso, disso, disso. Esse aqui é inspirado por causa disso, disso, disso. Tá? Então, é um momento em que, na defesa da fé, eles colocaram no papel aquilo que a igreja já sabia desde antes, tá? Então é importante que a gente fale isso também. Esses textos, eles já eram considerados inspirados, tá? As igrejas já tinham esses textos e preservaram esses textos, enquanto muitos outros foram descartados. Então, quando chega no século II, esses teólogos, eles apenas vão colocar no papel a defesa do porquê que esses textos são considerados inspirados, tá? Mas essa inspiração já se conhecia e já se era aceita antes, desde a época do primeiro século, tá bom? Então, por fim, a gente também precisa saber essa questão. A gente já comentou, né? A maioria dos escritos do Novo Testamento é situada no século I, no período da primeira geração cristã. As cartas paulinas costumam ser datadas antes da redação final dos evangelhos. Marcos é frequentemente considerado o primeiro evangelho escrito. Mateus e Lucas dialogam com Marcos e com a tradição da fonte que a gente comentou. Já João e Apocalipse costumam ser colocados mais para o fim do século I, embora existam debates acadêmicos sobre isso. Tem gente que coloca os dois textos um pouquinho para antes, já ali anos 80, até um pouquinho antes, enquanto que tem gente que joga lá para 125, joga lá para frente. Tá? Então, esse debate aí é bastante importante que seja dito. E por que existe esse debate? Porque os originais se perderam. O que você tem são cópias. As cópias mais antigas que existem são papiros, pergaminhos, pequenos trechos que são do século II. Os primeiros textos completos de livros da Bíblia, século III. E os primeiros códices completos do Antigo Testamento, do Novo Testamento como a gente conhece hoje, século IV. Tá? Então, não é que os livros não existiam redigidos antes, é porque é o que nós temos hoje. Pode ser que a gente encontre coisa mais antiga, mas a gente ainda não encontrou. Tá? Os estilos literários do Novo Testamento, nós temos o Evangelho, que é a proclamação narrativa da vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus, a narrativa histórica, que a gente encontra no livro de Atos, que organiza a memória da igreja primitiva com um propósito teológico e missionário, a epístola, que são cartas reais a comunidades reais, com doutrina, exortação, correção e encorajamento, e o Apocalipse, que é uma linguagem simbólica que revela a soberania de Deus e chama a perseverança. Tá? A historicidade e a transmissão textual não é muito difícil da gente compreender. O Novo Testamento está enraizado no mundo do século I. Os textos circularam em manuscritos copiados à mão, por isso existem variantes textuais, estudadas pela crítica textual, foi o que a gente comentou. Chegava numa igreja, a pessoa copiava, mandava para outra, então às vezes você tinha pequenas variações.
E essa existência de variantes não elimina a confiabilidade do texto, permite comparar manuscritos e reconstruir a tradição. O Novo Testamento, hoje, ele é um trabalho científico onde eles veem todos esses manuscritos, tentam ir pelos mais antigos e, com base na unidade da teologia do texto, para poder chegar à forma mais aproximada do que a gente tinha dos originais. E a historicidade deve ser lida com atenção ao gênero literário, ao propósito teológico e ao contexto das primeiras comunidades. Tá? Isso a gente precisa entender. Por quê? Porque isso vai facilitar a nossa vida na hora de interpretar o Novo Testamento. Tá? E é muito importante isso, porque tem gente, tem comunidade que gosta de usar o Antigo Testamento como teologia ferro e fogo e ignora, por exemplo, os ensinos de Jesus sobre aquilo. Né? Jesus já chegou e já falou sobre aquilo. Então, por exemplo, a teologia da prosperidade que a gente tem hoje, que martela tanto que a pessoa, para ser abençoada, para demonstrar a bênção de Deus na sua vida, ela tem que ser próspera, tem que ter dinheiro, tem que ter riquezas, tem que ter posses, tem que ser cabeça, não pode ser cauda. Cara, isso aí não está de acordo com a teologia de Jesus, onde Jesus ele fala literalmente que é impossível o homem servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Ele compara as riquezas a uma divindade, a um ídolo. Tá? Então, a gente precisa entender isso. O próprio apóstolo Paulo, a Timóteo, ele vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente não pode chegar e tomar um texto lá do Antigo Testamento que fala da teologia da retribuição, que tinha um outro contexto completamente diferente, e trazer aquilo para hoje. A gente precisa ler o Antigo com base no Novo Testamento. Já os grandes temas teológicos do Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo, a sua encarnação, cruz, ressurreição, exaltação e retorno, que vão estruturar todo o Novo Testamento. O reino de Deus, que é a ação soberana de Deus irrompendo na história por meio de Jesus e se manifestando na missão da igreja. A salvação pela graça, com a questão do perdão, que precede, que na verdade, o perdão ele é posterior ao reconhecimento do pecado e ao arrependimento do pecador, e aí tem o perdão, a justificação, a reconciliação com Deus e a nova vida, que são recebidos pela fé em Cristo Jesus, e a igreja e a esperança, que é o povo de Deus que vive em missão enquanto aguarda a consumação do reino no final dos tempos. Então, assim, a conclusão que a gente chega é por que a gente deve estudar o Novo Testamento? Bom, para começo de conversa, se nós somos cristãos, se a gente entende que é discípulo de Jesus, a gente precisa conhecer quem foi Jesus, né? Não adianta a gente chegar na igreja, dizer que aceita Jesus Cristo como o nosso único Senhor em Salvador pessoal e não saber o que ele ensinou. Então a gente precisa estudar o Novo Testamento. Ele vai apresentar Jesus Cristo como centro da fé cristã e cumprimento das promessas de Deus. Ele vai mostrar como a igreja nasceu, cresceu, enfrentou crises e anunciou o evangelho em um mundo plural, um mundo com várias religiosidades, com várias crenças, com várias estruturas cívicas. O Novo Testamento vai nos ensinar doutrina e vida prática. Né? Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando de questões mais teológicas, mais profundas, sobre a existência de Jesus nesse mundo em carne, questões do tipo. E vida prática, né? Fé, santidade, amor, missão, perseverança, esperança no porvir. E também porque ele continua formando discípulos capazes de ler a Bíblia com clareza, reverência e compromisso. Tá? Então, a gente não está aqui para ensinar a Bíblia como sendo um livro hermético de coisas incompreensíveis. Pelo contrário, o Novo Testamento é um livro extremamente prático. Né? Todos os 27 livros do Novo Testamento, eles têm uma leitura que ela não é uma leitura enfadonha, ela não é uma leitura difícil. Por vezes é uma leitura desafiadora, mas nada que um aparado crítico, uma Bíblia comentada, uma conversa com o seu discipulador, com o seu pastor na igreja, não vai te ajudar, tá bom? Então, é isso que a gente tem sobre o Novo Testamento. A gente vai preparar mais... Eu estava pensando em preparar duas aulas, mas acho que eu vou preparar mais 3 aulas. Eu vou preparar uma aula especificamente sobre os evangelhos, depois eu vou preparar os evangelhos e o livro de Atos, depois eu vou preparar uma aula só sobre as cartas paulinas, e depois eu vou preparar uma aula, um panorama das cartas gerais
e do Apocalipse. Mas eu não vou fazer um aprofundamento sobre os textos, eu vou fazer um panorama sobre eles. Por quê? Porque posteriormente pode ser que nós tenhamos professores convidados que desejem fazer uma leitura mais aprofundada dos livros. E aí todos nós vamos poder aprender muito mais sobre a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado a todos que acompanharam mais uma aula do nosso curso aqui no nosso seminário bíblico, e eu quero continuar convidando vocês a acompanhar as nossas aulas. Se você perdeu alguma das nossas aulas anteriores, aqui embaixo tem uma playlist com todas essas aulas. Vai vendo com calma, bota como áudio, como podcast, se você estiver no seu carro, estiver arrumando a sua casa. Toma um tempinho, ouve esse conteúdo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar tremendamente na hora de você estudar e compreender a palavra de Deus, amém? E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar a gente aqui no YouTube. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype se aparecer na tela e assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, tá? Os cursos estão aqui embaixo, não deixe de assistir, a gente se vê, um grande abraço e, se quiser nos visitar, Rua Grajaú 67, no bairro do Grajaú, Rio de Janeiro, vai ser um prazer receber você. Um grande abraço, até a próxima, que Deus os abençoe.